Bom, aqui a gente vai falar de igreja evangélica agora, tá, pessoal? Olha só, esse próximo tá na mídia aqui. Uma igreja evangélica processa a cantora gospel Fernanda Brum e pede 46 mil de indenização. Aqui a gente vai falar de contrato. Parece que a Fernanda assinou um contrato e acabou não cumprindo o contrato. Então, nada mais justo do que ressarcir aí a igreja dos prejuízos que ela teve, tal. Eu vou até ler a matéria aqui pra vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Vocês conhecem a Fernanda Brum? Conheço. Conhece? Sim. Eu sei quem é. Então aqui, a igreja alega danos morais, inadimplência, tal. Um evento da igreja evangélica em Jequié, no interior da Bahia, tinha tudo para ser uma celebração importantíssima para os cristãos que contavam com a presença da cantora gospel Fernanda Brum, mas virou um pesadelo e o caso foi parar na justiça. A igreja está processando a cantora por quebra contratual e danos morais e materiais, pedindo um pouco mais de 46 mil reais. O ressarcimento é referente a um cachê pago na época de 15 mil, passagens aéreas e gastos com a produção do evento Chá das Mulheres. A entidade alega ter contratado a cantora para o evento, que aconteceria em setembro. No caso, a Fernanda alegou motivos de força maior para não comparecer e pediu adiamento. Adiaram e ela não compareceu. E depois nunca mais marcou, pegou o dinheiro e nunca mais voltou. E aí eles estão alegando, aí a organização tentou contato, não conseguiu, perderam credibilidade com os fiéis, que estavam crentes lá no evento Chá das Mulheres. E aí tem o processo aqui, né? Ou teve audiência de conciliação, ela não foi. A Fernanda Brum, os advogados dela vieram presentes na audiência, enfim, foi representada, mas na verdade a gente fala da quebra contratual aqui. E você vê, quando você deixa de cumprir um contrato, né, você corre o risco aí de ter um processo, lógico, mas não só pedindo de volta o valor que você acabou recebendo, mas a indenização com relação a todas as perdas e danos que o contratante teve. No caso aqui foram as passagens, a organização do evento e inúmeras coisas. Divulgação, né? Divulgação. Parece que eles a credibilidade mesmo da igreja, né? E eles estavam fazendo o objetivo desse show que ela ia fazer lá, era referente a uma nova estrutura que a igreja iria fornecer para os fiéis. E aí, não sabia disso. E aí ela faz a divulgação, aluga espaço, contratou empresas para dar lanche, fornecer alimentação. E aí o artista não comparece, fica bem complicado, isso não queima, né? O filme do artista? Por que você contrataria de novo a Fernanda Brum pro seu evento? Não. E quando você lê uma matéria dessa, o artista se queima, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, o Afonso sempre fala isso, mas eu quero reforçar. Porque assim, o que nós estamos falando aqui é com base no que saiu na reportagem. Isso, a gente não teve acesso nem às partes envolvidas, muito menos ao processo. Então veja, de acordo com o que a gente leu, essa foi a informação. Parece que ela não fez nem questão de dar uma satisfação para a igreja. Independente de ser igreja, evangélicos, ou católicos, ou espíritas, ou um show normal que estivesse ou qualquer contratante, né? Ou qualquer contratante, é bom senso que a pessoa explique, negocie, para que não chegue a esse ponto. Ainda mais alguém que é famosa, que é reconhecida no meio gospel, por exemplo. Mas eu, se fosse advogada da igreja, pediria muito mais até. Eu achei não pouco só 46, mesmo, né? Eu pediria muito mais, porque tem muito mais questões envolvidas, também deu a entender que tinha até algum outro projeto social por trás ali, não sei se é o caso mesmo, mas enfim, eu pediria muito mais, porque ela tem, e porque ela poderia ter dado o mínimo de uma satisfação e reagendado, carinho, né? ou devolvido dinheiro, se ela não precisa também. É verdade, né? Por que não devolve o dinheiro, pega e não devolve, né? Não, e sumir assim, e nem ela, nem o advogado, nem ninguém, demonstra... pelo menos para mim, sem conhecer de fato o caso que aconteceu, é uma falta de respeito. Sim, não só com a igreja, mas com qualquer outra pessoa que estivesse do outro lado. E o cantor gospel fazendo isso fica pior ainda, eu acho, né? Porque você imagina que gospel, né? Tudo certinho. Ela deveria primar pela conduta dela, porque ela é, de uma certa forma, um exemplo. Então, eu acho que nesse caso aí, se for como a gente leu, ela, né... Porque várias questões podem acontecer, né? De, por exemplo, o contratante não cumprir com alguma cláusula contratual e ele se ausentar. Isso vai estar na defesa, Exato. né? A gente não sabe então, o que vai vir, justamente, né? porque a gente não viu a defesa, então tudo pode... Tem os argumentos também dela. É um bom advogado, vai ter que contratar um bom advogado. Então, fica difícil da gente também dar um palpite acima disso, porque não, ela simplesmente alegou que era uma força maior, né?
Ela poderia se manifestar, inclusive, nas redes sociais, enfim, e tentar justificar, pelo menos. É que a gente não sabe, pode ser que fez também, né? A gente não conhece, pode ser que Mas foi. nem Houve o advogado foi na audiência? Não. Então, o que Não, né, o advogado ela- foi, né? Não, acho que foi o advogado. O advogado representou foi, ela, quem né? não foi ela. Ela foi Sim. representada pelos advogados. Délia, você que é Que é advogada muito- do artista, e aí? Os artistas não foram no show, e aí? O que dá? Olha, nós estamos falando Presença VIP. Nós estamos falando de uma relação contratual. Então tudo inicia ali no pacto que foi firmado. Considerando assim, eu penso o seguinte: os contratos que eu elaboro, eu já coloco ali algumas possibilidades para o meu cliente não comparecer. Ah, boa. Inclusive, nesse momento de que nós estamos vivendo de uma instabilidade, né? Hoje você está com saúde, amanhã você pode estar, sei lá, hospitalizado, internado, e várias questões que ocorrem numa situação de Não, pandemia. e tem alguém com Covid em casa que você precisa, né? Exato. Então, assim, ou então você não pegou o resultado do exame ainda, mas está com suspeita, bom, orientação, não saia de casa. Então, de qualquer forma, eu entendo que ainda tem muitos argumentos aí para desenrolarem nessa ação em relação da defesa mesmo da Fernanda, porque eu não acredito na imagem que ela tem construída, na solidez que ela tem, uma carreira sólida no meio gospel mesmo, e não só no meio gospel, até as pessoas que não são do meio gospel a conhecem, então, ou seja, é notória a imagem dela enquanto artista. Eu não acredito que ela e os advogados não se preocuparam com todas as questões. Eu ainda acredito que nesse processo ainda tem aí muito chão. Nós vimos uma matéria, né? Mas eu acho que ainda tem só um lado, né? eu acho que ainda eu costumo dizer que quando você ouve uma história só por um lado, o lobo mau ele sempre vai ser mau na versão da Chapeuzinho Com Vermelho. certeza. Então, é interessante ouvir o lobo, coloca o lobo ali sentado, conversa com o lobo. É, mas podia ter passado sem essa, né? Podiam ter resolvido ali numa boa. Às vezes o que falta é diálogo, né? O diálogo resolve Isso. muita coisa. E aí acaba que o advogado talvez não teve, o Tem empresário... vez que o artista, ele nem tá sabendo da agenda dele. É. Porque um artista grande, ele tem 3, 4 shows, muitas vezes num dia. Então, de repente, ela nem tá sabendo quais foram cancelados, o que realmente aconteceu. E aí foi uma falha, de repente, da equipe, não ter mandado um comunicado, não ter feito um relacionamento lá com a igreja pra não deixar chegar nesse ponto, né? Lógico. Porque a ação judicial é a última ponta. É, bom, Fernanda, vai fazer o show então, hein? Resolve esse problema aí de uma vez por todas.